O sistema plantio direto, implantado há mais de 50 anos, é celebrado nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. Esta é a segunda vez que o Dia Nacional do Plantio Direto é comemorado oficialmente. O portal Destaque Rural recebe o professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Renato Levien, doutor em agronomia. Ele atua na área de engenharia agronômica, com ênfase em ciência do solo e mecanização agrícola. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por conversar conosco. Muito obrigado. Também um abraço a todos os amigos do portal Destaque Rural. Professor, como o sistema plantio direto transformou a agricultura brasileira e qual a importância desse sistema para o nosso agronegócio? Pois é, Bruno, eu acho que o sistema, né, plantio direto, ou plantio direto, como iniciou lá em 1985, né, começou no Paraná, depois se expandiu mais ao sul do Brasil, e ele começou em função de duas condições, né, permitindo o controle de invasores e a mecanização específica para isso, né, primeiro as máquinas importadas, depois as nacionais. E até 95 ele foi meio engatinhando, né, então praticamente ele existia nas médias e grandes propriedades, né. E depois de 95, então, através de uma mecanização específica para pequenas propriedades, vamos dizer assim, pequenas médias, 3 a 5 linhas, né? Semeador de 3 a 5 linhas de plantio direto, ele evoluiu, tanto que em 95 já tinha 4 milhões de hectares de plantio direto no Brasil. Bom, ele saiu do sul, né, como eu falei, Paraná, depois, né, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Mato Grosso, e depois se espalhou em todo o Brasil, né? Principalmente Centro-Oeste, hoje toda Mapitoba e principalmente a Cealba estão entrando tudo aí nesse sistema bem adiantado da agricultura. Então, o que a gente preconizava na época, né? Lá no início, né? Respeitar a aptidão agrícola das terras, usar a terra, qual é a aptidão dela, para que ela serve, né? Cobertura do solo, plantas vivas ou resíduos, manter isso todo ano. Baixa mobilização do solo, então, ao invés de fazer aração, gradagem, fazer uma mínima mobilização na linha de semeadura e rotação de culturas. Bom, parece que nós voltamos para a mesma estaca depois de alguns anos, né? Então ele evoluiu muito bem até 2010, evoluiu bem, chegou até 36, os dados são muito controversos, né? Até 36 milhões de hectares, e hoje não, de alguns anos ele está patinando aí em torno de 32 milhões de hectares, né? E muitos desses aí, 32, 33 milhões de hectares, e muitos desses hectares muito descaracterizados, né? Praticamente ou é plantio direto, simplesmente uma semeadura direta, ou então perdeu totalmente a conceituação básica do que seria o tal do plantio direto. Então houve uma estabilização, né, um avanço grande, estabilizou até 2017, por aí, depois começou a cair, né? E mesmo assim, há os 80 milhões de hectares de grãos, né, que seriam mais. Existe outros, existe o plantio direto, existe o transplantio, nós estamos falando mais de semeadura direta, grãos, né? Dos 80 milhões, menos de 50% hoje é plantio direto, né? Então, existe 40 milhões, ou um pouco mais, eu acho que até mais hoje, do que em outros sistemas, né, de mobilização do solo. Bom, causas, voltamos lá na estaca zero, né? Invasoras, compactação, né? Talvez sejam as principais causas e o predomínio com soja, né? A utilização de soja. Bom, por que se planta muita soja e não se planta tanto milho, feijão, outras culturas, né? Em função do preço. Bom, ele voltou, o plantio direto, as pessoas que nunca adotaram continuam no preparo convencional, no cultivo mínimo, né? Mas acho que já estavam usando o plantio direto, né? Por que eles voltaram para o convencional? Não, eles voltaram para o cultivo mínimo. E aí o principal equipamento que estão utilizando, voltando a utilizar, é a grade. Mas aí a pergunta que tu fizesse, mas que causas? Onde é que estão as causas? Então, o respeito à aptidão agrícola, por que ninguém está respeitando, ou poucos, assim, muitos não respeitam a aptidão? O custo da terra é muito alto, então tem terras valorizadas aí em 120 mil, né? A mais barata é 40 mil, terra agricultável. Então o custo da terra é alto. Então, se eu incorporo meio hectare lá na Pirambeira, eu estou ganhando 20 mil, 40 mil, 50 mil, né? Meio hectare. O que aconteceu também? A mecanização, hoje o pessoal consegue mecanizar essas áreas, que não são aptas para cultivo de grãos. Seriam aptos para reflorestamento, de repente até uma silvicultura, uma fruticultura, mas o pessoal consegue mecanizar e vai lá, faz grãos nas áreas que são inaptas, né? E também as máquinas vão se ajustando. Então, o pneu simples, né, um só pneu não deu, vão colocar 2, vão colocar 3, para aumentar a estabilidade e trabalhar essas áreas inaptas.
A mobilização, por que não se mobiliza pouca área? Bom, primeiro entrou o facão abre bastante o solo, né? Dependendo da velocidade do tipo de sulcador, eu também mobilizo bastante a área, né? O espaçamento entre linhas está cada vez menor, então também é uma forma de aumentar a mobilização do solo. A cobertura sendo baixa, ele mobiliza mais, ele mexe mais no solo, ele prepara mais o solo. E, inclusive, a profundidade de atuação de alguns sulcadores desses estão chegando a nível de escarificação. Um outro ponto seria baixa cobertura do solo, só para fechar os 4 pontos, né? Por que a baixa cobertura do solo? Porque essa cobertura tem um custo de implantação. Até deixei anotado aqui, né? Se nós quiséssemos fazer cobertura de solo só no Rio Grande do Sul, para as áreas de planta milho, são 1,2 milhões de hectares, grão e silagem, 4,5 milhões de soja, tira o trigo do inverno, né? E mais 600 mil hectares de LP, tração lavoura-pecuária, daria 6,3 milhões de hectares. Para semear cobertura, um mix de cobertura minimamente bom, né, nesses 6,3 milhões de hectares, eu precisaria de produtor de sementes, nessas sementes, aveia, ervilhaca, centeio, nabre, azevém, de 300 mil hectares só para produzir semente. Né? E isso tem um custo, essa cultura de cobertura tem um custo, que varia de 700 a 900 reais por hectare. E são 6 sacos de soja, 10 sacos de milho, 100 quilos de peso vivo de bovino. Então, há um custo na implantação e muitos produtores não querem gastar isso. As janelas dos cultivos são muito apertadas, então, de repente, eu não vou fazer cobertura de solo porque é muito apertado, não dá tempo dela crescer. Né? Outros, eu estou muito preocupado com a parte aérea, eu já estou muito mais preocupado com o sistema radicular, que está dentro do solo e não tanto quanto em cima, né? E nem todo mundo também tem máquinas que fazem, possa fazer um cultivo de fluxo contínuo, uma máquina de fluxo contínuo para implantação. Então, eu uso o preparo para implantar. E a rotação de cultura, já comentamos um pouquinho, porque a soja é a principal cultura, difícil abandonar a soja, né? O trigo, em algumas regiões, ele não funciona, tem problema de doença, a produtividade é muito baixa, 3,6 toneladas por hectare, não compensa, né? Milho, muito sujeito a estiagens. A dependência de chuva, nós temos no Rio Grande do Sul pouca área irrigada, então também não vou investir muito em rotação. Para outros mercados, como feijão, canola, são mercados muito específicos. Então, a rotação de cultura complica porque o pessoal trabalha em cima de soja. Então, dos conceitos fundamentais que a gente tinha lá no início, né, que seria aptidão agrícola, respeitar a aptidão, não mobilizar o solo, baixa cobertura do solo e uso de rotações, a gente tem algumas explicações teóricas, né, e práticas que possam explicar por que está acontecendo isso. Né? Professor, voltando um pouco, quais são as principais vantagens apresentadas pelo sistema plantio direto? Eu vejo que a principal vantagem, né, desde a época que foi implantado, seria um controle mais eficiente da erosão. Né? Como tu tem solo, teria que ter o solo coberto todo ano, né? A principal fonte, né, de causa de erosão, a principal causa seria o impacto da gota, não há mais, ou dificilmente vai atingir o solo, e também controla, aumenta a infiltração. Agora, para isso, o solo não pode estar compactado e tem que ter resíduo na superfície, né? Seja verde ou resíduo morto, né? A parte palhada, vamos dizer assim, né? E um bom sistema radicular, que ajuda a infiltração de água. Essas seriam as principais vantagens. Assim. Bom, isso vai refletir, então, matéria orgânica, um melhor aproveitamento da fertilização, né? O pessoal chama de adubos, né? A matéria orgânica absorve mais água, todo um processo complementar, uma melhor condição física para crescimento radicular das raízes das plantas, né? Principalmente as culturas de cobertura de inverno também se apostou nisso, né? Que existem coberturas que melhoram as condições físicas do solo para a cultura de verão. Então, é uma sequência, uma cadeia, né? Um melhorando o outro, né? Mas desde que se adote convenientemente isso, né? E isso os produtores têm perdido ao longo do tempo, né? Têm esquecido isso aí, ou não têm praticado por diversas razões, né? Que a gente pode comentar depois. Por que o produtor está fazendo isso, né? Será que ele está fazendo de sã consciência ou é pressões mercadológicas, pressão de preço? Sei lá, que tipo de pressão é, né? De acordo com os dados da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, a área com o sistema ela ultrapassou os 33 milhões de hectares ali em 2017 e 2018. E agora na safra, digamos, 2024-2025, a Companhia Nacional do Abastecimento ela estima mais de 80 milhões de hectares. Então, professor, quais são os principais desafios para essa expansão do plantio direto? Como o senhor disse, houve uma estabilização. Quais são as causas para isso?
Houve uma estabilização e, segundo aí a prática, né, houve uma certa descaracterização do sistema, né? Plantio direto é uma coisa simples de colocar a semente sem mexer muito no solo. Agora, o sistema envolve esses 4 princípios, né? Que a gente comentou, né? Bom, e aí podemos listar algumas coisas, alguns argumentos que o produtor passa no dia a dia, né? Para não utilizar meu sistema como vinha sendo difundido. Eles acham que fazendo, por exemplo, gradagens, né? Hoje tem inclusive ecogrades aí no mercado, né? É um controle mais barato das plantas invasoras. Com o tempo, o sistema, ou as condições climáticas, ou o próprio manejo, elencou algumas plantas de difícil controle, muito caro. Para fazer o controle, são moléculas de herbicidas muito caras. Então, fazendo um preparo, né, reduzido, uma gradagem por cima, elimina mecanicamente essas plantas, coloca no sol e elas desidratam e morrem. Eles argumentam que onde tem um preparo, né, por exemplo, uma gradagem superficial, ele semeia melhor. Isso tudo é real, é fato, não dá para discordar. Porque, em vez de usar facão, eles usam discos, eles conseguem semear mais rápido. Né? O dosador pneumático hoje disponível no mercado ele permite semear até 15 km por hora, 12 km por hora, o que não é possível fazer com o uso do facão. Então, demora mais para semear. A janela é mais curta por causa do clima, das variedades, questão de seguro agrícola, né? Então eles conseguem semear mais rápido. Conseguem semear mais cedo no mesmo dia, então, em vez de esperar a serração baixar por causa da palha estar úmida e a palha embucha, a palha úmida embucha, eles, como não tem palha ou tem menos palha, eles conseguem semear mais rápido, ou mais cedo, de manhã e mais tarde à noite. A emergência é melhor, porque existe um melhor contato da semente com o solo, né, que tu tem já uma mobilização do que um solo um pouco mais, vamos dizer assim, duro, né, um plantio direto, que é normal. Alguns dizem que produzem mais, e é inegável que isso seja verdade, produz mais do que tu mexe no solo, porque há anos e anos o pessoal vem colocando, né, adubação no sistema, no plantio direto, ele está muito na superfície, aí tu acaba mexendo um pouco ali, uniformizando aquela adubação, vai produzir mais, mas quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Também o pessoal mas em anos de muita erosão, né, ou anos que a colheita foi feita em solos muito úmidos, então tem muito rastro, muito sulco na lavoura. Bom, então já passando uma niveladora ali, uma grade, eu consigo uniformizar isso, então para colher soja, feijão, isso é fundamental. Então tem vários, a chuva, né, então às vezes chove pouco, no solo seco, 10 milímetros molhou, dá para semear. 10 milímetros no solo onde tem muita palha, ele não molha nem a palha, ele não passa para o solo, né? Então são vários argumentos, né, que o produtor tem razão, mas são argumentos que a gente vê que é a curto prazo, não são a longo prazo. A longo prazo a gente tem que pensar em coisas maiores, né? E talvez a outra situação eu tenho menos demanda tecnológica nesse sistema mais, que não é o sistema plantio direto, né? Então eu tenho demanda e talvez seja mais fácil de eu fazer. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer uma coisa mais tecnológica, né? E outros falam que tem menos custo. Então, não uso cobertura, já estou economizando R$700, R$800, não faço cobertura, não uso herbicida pré, então aqueles R$250 que eu ia gastar para fazer a dessecação, eu gasto 100 nas grades, eu já uso aquilo para comprar diesel. Aqueles R$700 que eu economizei lá para não fazer cobertura, vou deixar em pousio, eu vou comprar 150 litros de diesel. Quer dizer, são coisas que no entendimento da pessoa que está fazendo, a gente tem que levar em consideração. Porque a gente tem que tentar mudar essas pessoas. Os que estão lá no top, já fazendo isso e continuam fazendo, eles sabem disso. Agora a gente tem que investigar as causas, né, a extensão, a ciência, a universidade, as pesquisas, né, os próprios produtores podem contribuir também nisso, né? Por que essas pessoas abandonaram um sistema que teoricamente era para ser bom? Né? Era para ser bom. Por que abandonaram? Né? Então, essas pessoas têm que ser resgatadas ao sistema novamente. Buscar essas pessoas e chegar, pelo menos, de novo a 37 milhões, né, que era o nível topo lá, vamos dizer assim, né, e chegar, talvez, a 45, 50 milhões. E por que está muito definido assim? Por que Minas Gerais não adota? Né? Por que Bahia está adotando e Minas Gerais, que é um estado muito grande, né, produz muito, São Paulo também não é tanto? Por que esses estados assim não têm uma adoção tão forte quanto o Paraná? O Rio Grande do Sul teve uma adoção fortíssima e hoje decaiu pela metade. O que está acontecendo? Essas causas, no meu entendimento, a gente tem que avaliar melhor. Porque senão, a gente está falando para os mesmos, né? Está falando para as pessoas que já estão no topo da linha, né? E além disso, dentre as áreas que já adotam o plantio direto, ainda existem muitas áreas que não adotam ele de forma plena, né? Todos os preceitos que o senhor disse que são preconizados. Por que isso ocorre?
De uma certa forma, eu tentei relatar anteriormente, né, esses argumentos dos produtores. A gente tem que levar em consideração isso. Agora, as causas, por que as invasoras estão resistentes? É uma forma de usar a grade. O pessoal usa. Por que existe compactação? Então, as invasoras se tornaram resistentes por vários motivos. Primeiro, por uma falta de rotação de culturas. Era trigo e soja, né? Não é nenhuma rotação, é uma sucessão. O pessoal não usa milho, que seria muito interessante, né? Até o arroz irrigado está usando isso agora, uma rotação com soja, uma sucessão com soja, por causa de problemas de invasor resistente, né? Repetição de moléculas de agrotóxicos, sempre os mesmos, né? Que o pessoal sempre usa as mesmas moléculas, então isso vai criando uma certa resistência. São os mais baratos, são os mais usuais, o pessoal conhece melhor, né? Problemas de aplicação, a gente pode relatar isso, problemas de aplicação dos agrotóxicos, né? Coeficientes de variação muito altos, né? Então, se eu tenho um coeficiente de variação de 50%, um erro de aplicação, 50% é muito comum ocorrer isso em qualquer barramento aí. Se minha recomendação for 3 litros por hectare, eu estou aplicando nessa barra de 1 a 2 litros por hectare, né? A média, né? Eu estou aplicando de 1 a 3. Então, como é que não vou criar resistência facilmente às invasoras se eu faço uma má aplicação, né? Outra explicação pode dizer, as invasoras se dão bem em plantio direto. Existem algumas invasoras, né, que se salientaram no plantio direto e não tinha no convencional. Outra coisa são as condições físicas e químicas do solo, que pode estar favorecendo a implantação dessas invasoras. E outra seria a rápida disseminação de invasoras novas. Então, isso é uma curiosidade que eu até tenho, né? Onde é que vem essas invasoras novas? Agora, na enchente, por exemplo, na região do Vale do Taquari, tem invasores que nunca teve lá, mas essa a gente sabe que vieram pelas águas da enchente, né? Outras localidades, né? Lavoura de arroz, a gente sabe que tem umas coriáceas que entraram valendo na lavoura de arroz, que não tinha, mas estavam no rio, a semente do rio foi bombeada, a água foi bombeada, as sementes vieram juntas. Agora, existem algumas invasoras que surgiram do nada na agricultura. De onde é que elas vêm? O pessoal, das sementes eu duvido, né? Nenhum produtor de semente vai colocar, não tem essa infestação por sementes invasoras, né? Então, são coisas que ocorrem no plantio direto, né? Porque ele fica lá e as sementes vão prosperando. Bom, e a outra causa seria a compactação. De onde é que vem a compactação? Primeira coisa que o pessoal diz, o pessoal está usando máquinas muito grandes. Isso não quer dizer nada, isso é uma informação totalmente errada. Nem sempre uma máquina grande, ela compacta mais o solo do que um boi, né? Às vezes um boi caminhando ali em 2 patas, ele pode compactar mais superficialmente o solo do que uma máquina que tem 2, 3, 4, 5, 6 pneus, né? O que vale é a pressão exercida pela máquina no solo. E o que vale é a umidade que existe no solo quando a máquina está passando. Então, esse é o principal fator de compactação do solo. Bom, outra coisa, nós estamos aqui no sul, com solos bastante argilosos, né, até o Paraná, né, e o pessoal quer imitar o que está sendo feito no centro-oeste, com máquinas grandes. Lá chove de tarde, o pessoal todo dia de manhã está semeando, pelas 10 horas. Por quê? O solo é arenoso, a água, né, drena facilmente. Aí eu olho os vídeos da internet aí, né? Meu Deus do céu, o pessoal não chega, nem consegue andar numa lavoura. Tanta umidade, tanta patinagem, né? Então a gente tem que respeitar as realidades, a gente não pode ir atrás de muita falácia, né? Existe uma pressão muito grande hoje também, a gente vê pelos youtubers, né? Tem muito youtuber e tiktubers, não sei o que, tiktokers, né? Então eles mostram aquilo e as pessoas menos avisadas vão naquela onda, né? Eles vão naquele, eu não vou nessas palestras, né? Então eu vejo assim, qualquer site desses caras, dessas pessoas, é ótimo que tenha, mas tem 100 mil, 200 mil visualizações. Onde é que tu já viu uma palestra de um professor, um pessoal da Embrapa, que seja, né? Ou um extensionista da matéria, que tenha 100 mil pessoas assistindo? Dificilmente. Tomara que o nosso destaque rural tenha essa força aí, né? Então, eles têm um poder de persuasão, que eu vejo assim, muito maior que as universidades, que as Embrapas, né? Do que os órgãos de extensão. E outra seria o tráfego descontrolado e desordenado da lavoura, né? Então, é uma coisa assim, sem pé nem cabeça, quando já se preconiza, na cana-de-açúcar, andar sempre no mesmo trilho, sempre no mesmo rastro. Onde é que tem planta? Não tem rastro, não tem tráfego. Aqui não, ainda nós trafegamos de qualquer jeito. E a forma de descompactar o solo. Então o pessoal está escarificando, e depois da escarificação passa a grade, quer dizer, nós estamos quase voltando ao preparo convencional. Então talvez essas sejam as causas assim, principais, né, que eu acho, né, de não avançar ou travar por ali, né, e descaracterizar o sistema. Aqueles que pararam
é ruim. Agora, o que eu vejo assim, as pessoas estão descaracterizando o sistema. Por que nós deveríamos ampliar a área com o sistema plantio direto e como incentivar também essa expansão? Essa é uma pergunta. Por que ampliar? Porque a gente, né, considera que é um sistema assim, mais resiliente do ponto de vista assim, de manejo do solo. É um sistema assim, que tem menos propensão à erosão, que é o principal, nosso principal, assim, retirador de dividendos da lavoura, né? O que foi pela erosão não volta mais, e se voltar é a custo de muito dinheiro, né? Então, muitas pessoas, isso é um dado da Embrapa, interessante analisar isso, um dado da Embrapa, 70% das lavouras de soja, da produção de soja do Brasil, ela é cultivada em área de 50 hectares, até 50 hectares. Tu olha assim, mas peraí, como assim? 70% da produção da soja é área até 50 hectares? Eles próprios têm 50 hectares, mas as pessoas estão arrendando 100, 150, até 400 hectares, né? Eles têm 50, né? Mas eles arrendam fora. E o arrendamento é uma forma, né, inclusive, de preocupação no plantio direto. Estão pagando 30% de arrendamento, né, só pela terra, né, só pela terra, e adiantar. Enquanto o arroz, né, que a terra e a água cobra 33%, em média, por cento da renda, né? Então, são situações que levam, muitas vezes, essa não é ganância, essa necessidade ou essa preocupação em semear mais áreas, né, pode, de uma certa forma, prejudicar o sistema, né, porque ele está fazendo as coisas meio assim, atropelado, e aí pega, no caso do Rio Grande do Sul, 3 anos de seca, né? Agora essa baita enchente em cima, né? Bom, como é que a pessoa vai conseguir voltar a se estabelecer novamente? Muitos já não pegam mais financiamento, estão desacreditados em bancos, né? Então é uma situação meio complicada. Outra situação, o plantio direto no sul, né, o pessoal começou a abandonar o terraceamento. Para mim, o terraceamento nunca foi a solução para nada. Ele é uma ajuda, porque nós fizemos terraceamento desde 1940, 1950, se fazia terraceamento, né, no tempo convencional. Se começou pequenos terraços, foi aumentando mais, se fizeram muro-dunos, que é estrutura de 3 metros de altura, uma barragem da lavoura, e não adiantou nada, né, porque o manejo não ajudava. Mas agora nós temos um manejo adequado, que seria o plantio direto, o sistema plantio direto. Talvez aí sim, disciplinar melhor a água, né, manejar melhor a água, armazenar melhor a água, né, que o pessoal vai, mas peraí, o aquífero do Guarani baixou, em média, 100 metros, dos 1.000 metros em média. Pô, mas e aí? Vai dar para irrigar todo mundo? Não tem irrigação para todo mundo. Tem as cidades para atender, né? É um aquífero que atende quatro países, né? Então não é só do Brasil, não é só do sul do Brasil, né? Então a gente tem que pensar outras formas de armazenar água. Rios não dá para tirar mais. Então a erosão, né? A erosão seria para mim assim o fator da tua pergunta, né? Assim, mais assim factível de dizer, ó, isso aqui para você manter o teu solo no lugar, melhorar o solo, incrementar a matéria orgânica, ou pelo menos não perder a matéria orgânica, né? Agora, o agricultor mede isso? Como o agricultor mede isso? É difícil medir isso, o que tu ganha por não perder na erosão, né? Outra coisa, antigamente quando tinha um sulco de erosão, era difícil chamar a prefeitura. Hoje o agricultor tem máquina. Deu um sulco, ele vai lá e fecha. Amanhã abre de novo, né? Abre uma Vossoroca, ele fecha novamente, né? Eu perdi tanto pela erosão, carregou, mas eu fertilizo, eu coloco mais fertilizantes. Quer dizer, são sempre situações, efeitos muito imediatos, né? E nunca pensa ao futuro. Então, quem já está há muitos anos, 40 anos no plantio direto, né, bem feito, talvez ele consiga medir. Agora, muitos não chegaram a 40 anos, chegaram a 20 e abandonaram. Né? Começaram 5, 6, vou abandonar, porque eu não consigo fazer. Né? E outros nunca entraram. Por que será? Né? Se o sistema eu sempre digo, o que é tão bom, por que será que ninguém faz? Eu acho que é uma coisa meio. Se é tão bom assim, ou a gente não está conseguindo vender o nosso peixe, né? Nós estamos falando dos mesmos, né? E a gente teria que falar para os que não fizeram ainda, ou não fazem. Para mim, essa seria a minha campanha daqui para frente. Fazer as pessoas, fazer a pesquisa, o ensino, a pesquisa, a extensão, né? A imprensa, os outros demais, entender por que os produtores que saíram do sistema e os que não entraram no sistema ainda deixaram de adotar ou não adotaram. Talvez esses fatores que eu citei antes ali, nos argumentos do produtor, tenha outros envolvidos que a gente não sabe. Então a gente tem que partir para esse lado, né? Procurar entender
essas pessoas que estão no sistema, né, e continuam até hoje, mesmo apesar das crises, né, beleza. Agora, por que os outros não entraram, ou entraram e saíram, né? E professor, como nós incentivamos, né? Quais são as medidas que podem ser adotadas para incentivar a expansão do sistema plantio direto? Excelente pergunta. O que o produtor ganha por fazer um sistema, implantar um sistema plantio direto? Bom, a primeira pergunta é, ele vai ter que se sustentar, né? Porque existem muitas propriedades que não se sustentam da agricultura em si. As pessoas vivem de outras fontes de renda, isso é sabido e dessabido, né? Mas aqueles que estão lá vivendo da terra, né? O que ele ganha por fazer uma boa conservação de solo, manejar bem a água, cuidar, né? Para não ter erosão, né? Caprichar, produzir um alimento de qualidade? Qual é o incentivo que ele ganha aqui no Brasil? Nada. Ah, mas o juro, o pessoal diz, mas tem um juro subsidiado, ou o cara tem um Pronaf lá a 6%. Quanto tu vai pagar? Ele vira em 15%. Ah, eu ganho o Pronamp. Ah, o Pronamp é baratinho, dinheiro barato, 8%. Não, ele vai pagar 20%. Com seguro, com I, não sei o que, tem 500 itens lá. Né? Então, esse é o benefício, mas esse benefício existe também para quem faz convencional. Então, vamos dizer assim, o plantio diretiano, assim, né? O diretiano, ele não tem nenhum assim, um incentivo a mais, um argumento, né? Se tu entrar no sistema, tu vai ganhar tanto. Já existe para algumas culturas, o café. Quem entrar no café, tem um café lá, sei lá, com identificação de origem, vinhos, por exemplo, tem aquelas etiquetas, né? Pô, ele ganha um X a mais, né? O orgânico, ele ganha um X a mais, ou 2X a mais, né? Agora, o produtor de grãos, né, que está no sistema, o que ele ganha? O produto dele, o grão dele, ele vale a mesma coisa se é produzido no plantio direto ou é produzido no convencional, né? Se ele perdeu zero nunca existe, mas perdeu 0,8 toneladas por hectare de solo e o outro perdeu 80, o produto dele vai valer a mesma coisa. E os danos ambientais, eu não botei nenhuma água nas estradas, eu não causei nenhum gasto nas prefeituras para recuperar a estrada rural. Eu jogo na estrada e isso é coisa do governo, ele se ajeite lá para acertar as estradas novamente. Quer dizer, esse pensamento a gente tem que tentar modificar, né, com incentivos. Agora, que incentivos são esses? Talvez redução de juros, talvez um alongamento de prazo, porque o preço do produto vai ser difícil de mexer. Nós temos que colocar um incentivo, né, para o produtor, para ele, né, de repente um acesso à adubação mais barata, né, bom, tem que pensar formas viáveis, né, que se pague também, né, que a sociedade não tire da sociedade, que possa incentivar ele para pagar esses serviços, que o pessoal fala, os serviços ecossistêmicos. Não é muito bonito, né? Mas o que é esse serviço ecossistêmico, né, que ele está fazendo, sequestrando carbono, né, coloca mais carbono no solo, evita erosão, evita enxurrada, infiltra água no solo, alimentar o lençol freático, não contaminação, uma aplicação bem feita, sem contaminação do ser humano, dos seus auxiliares na propriedade, da sua família, né? Grande parte são propriedades familiares. O que ele ganha com isso? Né? Alguns dizem, eu só tenho despesa a mais. Se eu quiser fazer tudo certo, eu vejo que meu vizinho faz a forma assim mais vamos toque de caixa. Ele está tendo mais lucro que eu que faço tudo certo. Quer dizer, isso aí não desanima qualquer um? Eu acho que desanima, ele está desanimando, talvez isso seja. Né? Então, vou fazer a forma mais fácil, vou passar a grade por cima, vou fazer um controle lá, mexer no solo, se chover, choveu. Né? Vou arriscar, não, vou arriscar. Talvez seja essa assim, a minha forma de ver qual o incentivo, né, que a gente vai dar para esses vamos dizer assim, os plantios diretianos aí, né, que estão há anos aí no mercado, né? Só pela maior produção, eu vejo que muitas pessoas não estão beliscando essa isca mais, né? Porque nem sempre tu tem maior produção. A gente tem os gráficos, tem anos aí, inclusive, que o convencional produz mais, né? O pessoal chama, né? Tem anos que chove bem, o milho dá até em cima de uma pedra. Bom, né? Então, são essas coisas que talvez aí intriguem um pouco, né? O avanço, como disseste, né? O avanço do plantio direto, uma velocidade novamente maior, né? E espalhada para dá oportunidade para todo mundo fazer, né? Porque hoje existe mecanização para isso, existe máquinas de uma linha, tão eficiente, né? Faz o mesmo trabalho, uma linha ou 2 linhas, faz o mesmo trabalho do que uma máquina de 64, 70 linhas. O serviço é o mesmo. Professor, como o senhor comentou antes, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e nós tivemos aí anos de estiagem, agora
também chuvas extremas, e no resto do Brasil também tivemos uma seca, uma das maiores secas da história do país agora nos últimos meses. Como o sistema plantio direto ele pode contribuir nesse contexto de mudanças climáticas e eventos extremos? Eu vejo assim o insumo mais fundamental na nossa lavoura é a água. Agora não pode ser nem excesso nem falta. Então, em regiões secas, né, um plantio direto, né, ele armazena uma água bem mais, você sabe disso, né, bem feito, ele armazena muito mais água. Agora, não é suficiente, por exemplo, esse ano muita gente não fez cobertura de inverno no Centro-Oeste, porque não tinha água nenhuma armazenada. Então, ele armazena para uma semana, 14 dias, alguns estudos falam, né, que mantém mais água durante 14 dias no sistema plantio direto do que no convencional. Então, para seca, seria para pequenas estiagens, não para grandes secas como está no Centro-Oeste, né? E o outro extremo seria em caso de muita chuva, né? Foi o que aconteceu esse ano, a coisa não foi tão pior, porque a chuva essa de maio, né, ocorreu, essa enchente, né, ocorreu em setembro, né, que ainda tinha cobertura, não estava sendo plantado ainda, grande chuva, né, e a outra foi em maio, que já tinha plantas por colher e ainda tinha cobertura de solo. Porque se isso ocorresse uma época que tinha sido preparo do solo, preparado, meu Deus do céu, a coisa ia ser bem pior. Então, o plantio já tem essa função. Quer dizer, com mais cobertura, tu consegue armazenar mais água, infiltrar mais água, e aqui não filtra, nunca vai ser 100% de infiltração de água no solo, nunca. Na floresta amazônica corre água, né? Então, a água vai filtrar, mas e se tiver que escoar o excesso, ele vai escoar de uma forma mais disciplinada. Ele não vai abrir um sulco de erosão forte, ela vai circular entre a palha e vai descendo, né, suavemente pelo terreno, né, ou vai se acumulando no terreno. Então, essas são as duas coisas que a gente vê que o plantio direto pode ajudar. Reter mais água, tanto na seca quanto na enxurrada, no excesso de chuva, né, por causa do efeito da palhada, do efeito radicular. Agora tem que ser bem feito, não adianta só fazer soja em cima de soja em cima de soja, né? Não vai funcionar, pessoal. Não vai funcionar porque o sistema não é um sistema, seria uma semeadura direta. Em vez de preparar o solo e fazer a semeadura, não, eu faço semeadura e tchau, né? Então tem essa diferenciação de sistema plantio direto, né, quanto somente a semeadura direta do grão, né? Nós agradecemos ao professor Renato Levien, doutor em agronomia, por conversar conosco neste Dia Nacional do Plantio Direto. Muito obrigada, professor. Obrigado, parabéns a todos que ainda apostam no sistema, né? Tomara que tenha mais pessoas aí entrando no sistema daqui para frente, né? Que deixaram de fazer e que não fizeram. Experimente, não precisa fazer. Faça em 1 hectare, faça em 10 hectares, né? Experimente e usa a sua técnica, né? Faça a sua técnica para a sua propriedade. Te agradeço muito pelo convite e sempre à disposição. Nós que agradecemos, professor. Obrigada também a todos que nos acompanharam. Confira mais notícias sobre o agronegócio no portal destaquerural.com.br e nas nossas redes sociais. Até mais!